Se você acha que sofrer com TPM é normal e faz parte de ser mulher, senta aqui que a gente precisa conversar. A primeira coisa que você precisa entender é que a TPM ela não é uma fase do ciclo menstrual, e sim um desequilíbrio que acontece durante a fase lútea do nosso ciclo. Então veja bem, a TPM ela é como se fosse um reflexo da sua saúde. Se você cuida bem, se você se alimenta bem, dorme bem, movimenta o corpo, essa TPM ela vem muito pouca ou quase não vem. Agora, se você não tá nem aí pra sua alimentação, só se estressa, não movimenta o corpo, se entope de cafeína o tempo inteiro, o que acontece? Essa TPM vem e vem com os dois pés na porta. Mas assim, TPM não é destino, porque ela é o reflexo da nossa saúde. Então o que você faz hoje vai influenciar no seu ciclo e na sua TPM. Os nossos hormônios, estrogênio, progesterona, testosterona, eles sofrem muitas flutuações ao longo do mês. E tá tudo bem, isso é normal, isso faz parte do nosso ciclo menstrual. E hormônios influenciam em absolutamente tudo. E é claro que algumas alterações vão acontecer durante a fase lútea. Então, durante a fase lútea é um momento onde eu tô um pouco mais introspectiva, eu não produzo mais tanta serotonina e dopamina, eu tenho um aumento da inflamação, o meu sono fica mais prejudicado. Uma série de alterações vão acontecendo durante a fase lútea. Porém, são alterações que não atrapalham a sua qualidade de vida. É claro que você entendendo isso, você consegue adotar estratégias para que você consiga passar por essa fase lútea de uma forma super tranquila. Então, por exemplo, se eu percebo que eu tenho uma certa dificuldade para dormir durante a fase lútea, é muito que justo que eu faça ali uma rotina de higiene do sono, tem alguns hábitos como, ao invés de mexer no celular, eu ficar lendo um livro, para que eu consiga dormir bem mesmo durante a fase lútea. Mas a TPM, que tem uma série de sintomas, que te tira do eixo, que dá vontade de sumir do mundo todos os meses, não é normal, não faz parte de ser mulher e é um desequilíbrio que acontece durante a fase lútea. A causa exata da TPM, ela ainda não é certa, mas a gente sabe que a inflamação, a deficiência de nutrientes e o desequilíbrio hormonal entre estrogênio e progesterona contribui para a piora de sintomas pré-menstruais. Ao longo do nosso ciclo, nós temos ali flutuações. Então, na fase folicular, eu tenho um aumento do estrogênio. Já na fase lútea, eu tenho um aumento da progesterona. Só que se por algum motivo eu não conseguir metabolizar bem esse estrogênio, ele ficou em excesso, o que vai acontecer? Eu vou ter piora de sintomas pré-menstruais ou piora de cólica menstrual. O hormonal, ele é um pilar super importante. Sempre tô falando, como que você vai dar suporte para os seus hormônios hoje? Ingestão de fibra, refeições PGF, se expor ao sol, movimentar o corpo, porque todos esses hábitos, eles vão contribuir para a gente ter esse equilíbrio hormonal, que é o ciclo menstrual acontecer da forma como ele precisa acontecer, sendo estrogênio como hormônio predominante na fase folicular e progesterona como hormônio predominante na fase lútea. Apesar da gente achar que a TPM ela é um bicho de 7 cabeças, na verdade não é, porque ela reflete muito a nossa saúde. Na minha prática, eu percebo que TPM e cólica menstrual, principalmente se essa cólica ela não está associada a nada, como uma endometriose, é muito tranquilo da gente tratar. O hormonal é um processo a longo prazo. O que a gente faz hoje influencia no nosso ciclo menstrual daqui 3 meses. Então eu gosto sempre de dar o exemplo de fim de ano, onde a nossa rotina sai totalmente dos eixos, a gente acaba tendo mais eventos sociais, a alimentação muda um pouco, tem várias escapadas dessa alimentação, viagem, não dorme tão bem. As menstruações de janeiro, fevereiro e março geralmente são as piores do ano. Por quê? Porque tudo isso ainda tem influência das estripulias de fim de ano. Por exemplo, se você ovulou hoje, esse folículo que foi recrutado, esse óvulo que foi recrutado há 3 meses atrás. Super tranquilo a gente ter melhora de TPM muito rápido. No mês a gente já consegue bons resultados, mas para resultados mais expressivos é importante a gente esperar esse período de 3 meses. Alterações vão acontecer e você não se sente a mesma ao longo do ciclo porque você não é a mesma ao longo do ciclo, você não é linear e tá tudo bem, afinal não existe nada na natureza que floresça o ano inteiro, por que esperar isso de você? Porém, tem algumas estratégias que você pode estar adotando para poder diminuir os seus sintomas da TPM, porque como eu falei, a TPM ela é o reflexo da nossa saúde. Quando a gente ajusta isso, a gente ajusta essa intensidade da TPM. Vai anotando, anota tudo, salva esse vídeo, compartilha com outra mulher que também tem TPM e para se aprofundar mais, não deixa de entrar na lista de espera do Cycle Power Lab, porque lá tem um e-book exclusivo, super rico, para você entender um pouco mais sobre todas essas flutuações hormonais. Se você sofre de TPM, você não precisa aprender a controlar o seu corpo 100%.
Mas é super importante que você adote algumas estratégias, principalmente durante a fase lútea do seu ciclo, para que essa intensidade da TPM diminua a cada mês. E lembra, a TPM é sempre o reflexo. Então, sempre que a TPM vem intensa, eu trago aquele convite. Vamos começar a olhar pra gente? O que a gente fez? Como é que foi esse mês? Por exemplo, eu tô sentindo que eu estou muito mais cansada, as coisas estão muito mais difíceis pra mim. Naturalmente isso acontece durante a fase lútea, mas essa fase lútea em específica tá um pouco mais difícil. Mas por quê? Eu tô tendo que abrir mão de mais tempo de descanso, eu tô tendo que me forçar mais em algumas áreas da vida, porque, por exemplo, Cycle Power Lab tá aí. Você já se inscreveu na lista de espera? Porque ele vai estar incrível, eu estou dando tudo de mim nesse projeto. Acaba que o meu corpo, ele sente um pouco mais estresse, uma pressão maior, mais demandas para dar conta. Claro que o nosso corpo sente. Então a gente não vai conseguir controlar 100% do tempo. Mas é importante que dentro da nossa rotina, dentro do possível, do que dá pra gente fazer, a gente adote essas estratégias, principalmente na fase lútea, para essa TPM não aparecer. E se aparecer, que seja bem leve, bem tranquila e fácil de manejar. Estratégia simples, baseada em evidência, para você começar a colocar em prática, já pega papel e caneta para você anotar, hein? É incluir mais triptofano e magnésio na sua alimentação. Banana, cacau, o próprio chocolate amargo, aveia. Isso porque esses nutrientes, eles vão ser precursores de serotonina. Isso significa, durante a fase lútea, por você ter ali menos estrogênio e mais progesterona, você não produz tanta serotonina. Consequentemente, você tende a buscar serotonina em outras formas, por exemplo, doces, carboidratos. Por isso é importante para você ter aqui aquele humor mais estável, sem tanta oscilação, conseguir dar conta das coisas na medida do possível, você incluir esses nutrientes para você começar a produzir mais serotonina e dopamina, já que naturalmente isso tende a entrar em queda durante a fase lútea. O segundo hábito, e assim, super simples, super tranquilo, é se expor à luz solar pela manhã. Por mais que não esteja sol, a gente tá aí no inverno, não sei de onde você tá me assistindo, inclusive conta pra mim de onde que você tá me assistindo. Aqui em São Paulo, que é onde eu moro, tá um super frio nas últimas semanas. E tá sendo até bom e mais fácil se expor ao sol pela manhã, porque isso vai ajudar a regular ciclo circadiano, o que é muito importante pensando em melhora de sono, já que na fase lútea você tem uma queda, essa qualidade, essa profundidade do sono, é mais difícil também você pegar no sono, fica um sono mais picado, e também se expor à luz ajuda a produzir mais serotonina e dopamina. Então, assim, hábito negociável, é simples, é tranquilo, se expõe ao sol que você vai ver que vai fazer toda a diferença nos seus sintomas da TPM. Eu sou super fã do ômega 3. O ômega 3 ele é um nutriente com uma característica anti-inflamatória, que a gente encontra em chia, em linhaça, em salmão, sardinha e na suplementação de ômega 3. Durante a fase lútea, a gente tem uma característica de mais inflamação naturalmente. E essa inflamação, ela contribui para a piora de sintomas pré-menstruais. Por isso, é muito valioso que você comece a incluir mais alimentos fontes de ômega 3 ou a suplementação de ômega 3. Eu sou assim, super fã, não é todo mundo que consegue atingir um bom consumo de ômega 3 só pela alimentação, então às vezes a suplementação se faz necessária, sempre com orientação e sempre muito individualizada, mas fonte de ômega 3 precisa ter. Então durante a fase lútea começa a se policiar. Tem ômega 3 na minha alimentação, tem chia, tem linhaça, tem salmão, tem sardinha. Eu gosto muito da semente, principalmente fazendo ela na forma de granola doce, granola salgada, porque traz mais sabor para essa alimentação. E é uma forma de você conseguir esses nutrientes. Tanto magnésio, como triptofano, como ômega 3 também, dependendo da semente que você está incluindo. E uma outra estratégia que às vezes a gente não dá devida importância é durante a fase lútea tentar reduzir essa carga mental, essa carga social. Eu sei que às vezes não é possível e eu estou vivendo isso na pele agora. Com a chegada do Cycle Power Lab, tem muita coisa para fazer e eu estou na fase lútea agora, só que eu preciso dar conta de certas coisas. Mas durante esse momento, não é o momento de ficar inventando 1000 projetos e 1000 coisas para dar conta. Você vai fazer o que você inventou ali na sua fase folicular. Então, o que eu fiz? Durante a minha fase folicular do ciclo, eu organizei tudo o que eu precisava fazer até o lançamento do Cycle Power Lab. Tenho tudo pronto, tudo criado, tudo roteirizado. Agora, eu tentei gravar o máximo de vídeo que deu pra gravar. E o que não deu, eu tô tendo que dar conta disso agora. Mas assim, é um momento onde é importante que você organize sua agenda, essa rotina para ter mais pausa, mais momento de autocuidado. Esse estresse vai diminuir progesterona e, consequentemente, vai piorar sua TPM. É o momento de um passinho para trás, dar uma respirada e calma lá.
É uma fase onde alterações acontecem, eu não sou a mesma ao longo do ciclo e tá tudo bem, a gente só remaneja a agenda, remaneja a rotina que vai dar tudo certo. Claro que nem sempre a gente vai conseguir fazer o nosso melhor, claro que nem sempre a gente vai conseguir delegar certas coisas, mas se for possível na fase lútea, é bem interessante pra você não se frustrar e pra você também não entrar em um colapso. A fase lútea do seu ciclo, mulher, e a TPM precisa ser um caos, não precisa ser uma loucura, pode ser só mais uma fase, porque é assim que precisa ser. E no Cycle Power Lab eu ensino exatamente como que você pode entender melhor essas flutuações hormonais e como que você pode usar o seu ciclo a seu favor, como você pode potencializar aquilo que você naturalmente é. Se esse vídeo fez sentido pra você, compartilha com outra mulher que você também sabe que sofre de TPM. Muitas vezes essas mulheres elas acham que essa TPM faz parte de ser mulher. Eu também achava, talvez você também achava isso, mas não é. E o seu ciclo menstrual não pode limitar o seu potencial. É isso que você vai se aprofundar ao se inscrever no Cycle Power Lab. Beijo!